Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmera Ação contra o Câncer, hoje numa biblioteca. Afinal de contas, essa semana se comemora o Dia do Bibliotecário e nós, do hospital, temos uma biblioteca aqui no Instituto de Ensino e Pesquisa, o nosso IEP. Eu estou aqui com o Martins Fidelis, ele é bibliotecário do Instituto de Ensino e Pesquisa. Exato. E vai falar pra gente o que é ser bibliotecário, já que essa semana se comemora o dia de vocês. Parabéns, viu? Muito obrigado. Ser bibliotecário é muito desafiante porque essa profissão ela acaba tendo um pouco de ruídos quanto a ser expressiva mesmo. Então as pessoas acabam confundindo exatamente o que é fazer biblioteconomia, o que é ser bibliotecário, se a gente vai cuidar somente do suporte da informação a nível físico, somente livros. Então a gente consegue fazer uma gama de atividades. Então ser bibliotecário é a gente conseguir fazer toda a organização da informação independente do suporte onde ela esteja, seja em formato livros, em formato de mídias, tanto na internet. Então a gente consegue fazer essa manipulação da informação, por isso a gente consegue trabalhar em diversos tipos de setores. E no meu caso, vim para o setor hospitalar, mas tem gente que consegue trabalhar em faculdades, indústrias, escritórios de advocacia. Então a gente consegue fazer inúmeras atividades. Quando você fala assim, manipulação da informação, na minha cabeça, a bibliotecária é uma coisa muito organizada. Vocês organizam essa informação para ficar mais fácil para mim, que sou usuária comum. É isso? Exatamente. Quando a gente fala de manipulação da informação, eu tenho que encontrar maneiras fáceis de fazer com que essa informação chegue até o usuário e que essa informação seja a mais correta possível. Porque normalmente, quando o usuário vai independentemente fazer uma busca, ele tem a possibilidade de encontrar essas informações não sendo exatamente aquilo que ele queria. Então, nossa função enquanto bibliotecário é fazer com que essa informação chegue até o usuário da maneira mais assertiva possível. E você fez uma faculdade que chama biblioteconomia. Exatamente. Então, o certo não era de chamar de biblioteconomista ao invés de bibliotecário, que já é uma palavra difícil, né? Existem várias maneiras ao qual a gente pode ser retratado e biblioteconomista é uma das maneiras. E a faculdade, ela é biblioteconomia, mas o nome ainda está sendo repensado porque o certo seria a gente pensar a âmbito de ciências da informação, por conta da gente trabalhar com informação de modo mais amplo possível e independente do suporte. Na USP, por exemplo, ele já é chamado de ciências da informação e documentação. Então esse nome aí acaba sendo ainda um pouco repensado, mas biblioteconomia também está adequado. Quando a gente sobe para ciências da informação, nós trabalhamos com arquivologia, biblioteconomia e museologia. É por isso que o nome ainda não foi 100% modificado. Tá. Aí você fez questão de me explicar que você organiza não apenas o livro físico, esse livro que eu amo, eu acho lindo, estar aqui para mim é um privilégio, mas também as novas plataformas aí, os livros digitais, a informação digital. Isso tudo está em muita mudança. A gente tem eu nem vou falar o nome, mas a gente tem os sites de busca, os mecanismos de busca na internet, que tem facilitado a nossa vida. Mas tem feito com que vocês mudem um pouco o jeito de encarar a profissão, né? Exatamente, isso tem sido bastante desafiador. Quando nós trazemos ainda para a área da saúde, o modo como a gente vai fazer a manipulação nessas plataformas ainda acaba sendo mais desafiadora porque o trabalho é muito excessivo nessa nova vertente. Então a gente acaba trabalhando muito com bases de dados, com o modo como a gente vai fazer a manipulação dessas bases de dados e fazer com que a evidência médica consiga chegar tanto na parte clínica, por fazer médico a âmbito clínico, e também para o médico que está fazendo a pós-graduação. E aí eu falo médico também querendo dizer toda a equipe multiprofissional ou ainda profissionais que se interessem pela área da saúde. Tá, você já começou a explicar por que é que um hospital, como o Hospital de Amor, tem uma biblioteca. Primeiro que tem um instituto de pesquisa, né? A gente já falou dele aqui algumas vezes. Mas por que é que tem uma biblioteca? Quer dizer, é suporte para todo mundo. Exatamente. A biblioteca ela funciona como um suporte para todo mundo. Aqui no Hospital de Amor, em especial, nós temos cursos de estrito sensu e de lato sensu. Então, a biblioteca ela acaba sendo um grande suporte, tanto para o mestrado e para o doutorado, e também para quem está fazendo especializações. Mas, supondo que a gente não tivesse essa vertente, ainda assim é interessante ter uma biblioteca em um hospital, porque nós trabalhamos com as evidências médicas. E isso dá muito suporte para quem está no âmbito clínico. Então, acaba gerando informações muito mais rápidas para quem está, então, aí no fazer na prática com o paciente. Tá, o que são essas evidências médicas? E que tipo de organização elas têm para quem está manipulando essa informação, seja a biblioteca?
Perfeito. As evidências médicas, elas são dúvidas clínicas que normalmente um profissional da saúde pode ter. Essas dúvidas clínicas, elas normalmente são resolvidas com os pares, elas são resolvidas com quem trabalha mais tempo na área, só que isso pode gerar também algum problema, algum tipo de conflito na hora que a gente vai tratar o paciente somente com a opinião de um colega. Com a experiência do outro, digamos assim, né? Então, a ideia é que a gente comece a trabalhar com isso, com evidências que sejam evidências mundialmente conhecidas. Então, essas evidências a gente pode encarar como respostas mesmo, respostas a determinadas perguntas. Então, a gente trabalha com a ideia de pegar essas respostas das melhores bases de dados possíveis, porque a internet está cheia de informações. Estando cheia de informações, fica bastante nebuloso a gente conseguir escolher a informação que seja mais correta, que vai impactar efetivamente na vida dos pacientes. Que são aquelas publicações reconhecidas mundialmente. Então, muitas vezes a gente entrevista aqui no programa alguns profissionais nossos que tiveram uma pesquisa publicada em algum lugar que tem uma credibilidade comprovada, digamos assim. E é isso que você faz, o caminho contrário. Exatamente. Trazer essas publicações com credibilidade para conhecimento dos nossos profissionais aqui, né? Exatamente. Agora, a gente imagina, então, que tudo aqui seja sobre medicina, sobre tratamento, busca do tratamento de câncer, de tumores. Só tem isso nessa biblioteca? Ela é completamente especializada? Essa daqui é uma biblioteca especializada, sim. A gente pode falar que ela é especializada em ciências da saúde, mas o foco oncológico ele é um foco bastante grande, bastante significativo. O que a gente consegue fugir um pouquinho dessa parte oncológica são as disciplinas bases. E essas disciplinas bases seriam biologia molecular, por exemplo. Então, assim, para quem está começando com biologia molecular, a gente tem essa literatura, mas sempre para dar suporte para a vertente oncológica. Ela é uma biblioteca que não é tão grande, a gente vê fisicamente, ela está dentro do prédio, do andar, que a gente chama do instituto, né? Mas se eu vier aqui e quiser um livro, um romance, uma poesia, eu também encontro ou não? Na verdade, esse tipo de literatura a gente não consegue encontrar aqui. Hoje o hospital oferece para os colaboradores 2 bibliotecas. Então a gente tem sim uma biblioteca onde a gente vai trabalhar somente com essa parte de literatura, só que essa daqui é especializada na área de pesquisa. E ela acaba sendo um pouco menor, porque o nosso foco é trabalhar sempre com a pesquisa ou com a evidência que esteja mais atualizada possível. Nesse caso, a gente acaba indo para as bases de dados. Então a gente trabalha bastante com artigos que já estão aí dispostos em bases de dados, então não tem necessidade de estar em um suporte físico. Por isso que ela tem também a área dos computadores. E vocês têm essa orientação para quem senta aqui e quer fazer uma pesquisa virtual. Exatamente. A gente acaba realizando diversos tipos de treinamentos, sempre nessa vertente da gente conseguir recuperar as informações de modo mais assertivo possível. Então, os colaboradores daqui, eles têm a possibilidade de recuperar essa informação, tanto com um profissional, como ser independente através de um treinamento que nós mesmos somos capacitados para fornecer. Agora, você falou que são dois estilos de biblioteca, né? É essa aqui que nós estamos hoje, que ela é muito mais científica, sob o ponto de vista de que ela serve aos estudos, pesquisas, a quem está fazendo mestrado, doutorado, ou mesmo quer uma informação de credibilidade. E a gente tem a outra biblioteca para os colaboradores passarem o tempo lendo um romance, uma poesia, um livro de autoajuda, né? Você, hoje, acha que esse livro aqui, físico, ele está em extinção, ele vai acabar nessas 2 áreas aí? Eu acredito que a gente tem toda uma cultura de quem gosta muito de ler, de ainda querer esse suporte físico. Mas ele tende, quando a gente está procurando no âmbito academicamente, a gente optar pela parte digital, porque a gente faz com que essa informação atinja o maior número de pessoas ao mesmo tempo. Já a nível físico, a gente acaba ficando um pouco trancado, esperando com que uma pessoa entregue esse documento para depois a gente conseguir passar para outra pessoa. Eu não acredito que a informação disposta dessa maneira será extinta. Mas eu acredito que ela tende aí a modificar o âmbito cultural mesmo. A velocidade traduzindo, a velocidade das informações, das informações científicas mesmo, comprovadas de pesquisa, ela é tão grande que até imprimir e trazer um volume desse, muitas vezes essa informação já foi atualizada. Exatamente. Por isso que as plataformas digitais, hoje,
estão quase que ganhando do físico, digamos assim. Do suporte físico. Mas aí a gente precisa entender também que quando a gente fala em plataformas digitais, em informações muito mais rápidas, nós estamos falando de ideias que são problematizadas e aí a gente tem o resultado de artigos. Ainda em livros, a gente acaba procurando suportes de conceitos. Então, o livro ele tem uma logística diferente porque ele ajuda a gente a entender uma realidade e enquanto a parte de artigos, ele ajuda a gente a problematizar essa realidade. Então, a gente tem vertentes diferentes. Eu acredito que o livro, na verdade, os dois suportes, eles são extremamente importantes, cada qual para a sua necessidade. Contudo, extinguir, eu ainda acho que vai ser uma coisa aí bem a longo prazo. Mesmo porque quando a gente vai para outra literatura, que é aquela literatura não da mente, mas do coração, digamos assim, a gente busca ainda o livro físico, né? Exatamente. A relação de paixão com o livro ainda é pelo livro físico. Ainda é muito grande. Apesar dele estar no celular, ele estar no computador, ele estar com a gente em qualquer lugar que a gente quiser. Mas eu ainda acho que isso vai ser refletido porque hoje as nossas crianças, os nossos jovens, eles estão muito mais ligados a essas mídias como celulares, tablets. Não convencionais. E convencionais agora. Tá tudo em mudança, né? Tá tudo em mudança, exatamente. Para ser bibliotecário, precisa gostar de livro? Para ser bibliotecário, não necessariamente precisa gostar de livro, precisa gostar muito de organização da informação. E organização no todo, na vida? Você é uma pessoa organizada ou só a tua profissão te leva a isso? A minha profissão me leva a isso, mas inclusive dentro da minha profissão eu tenho uma pessoa que me ajuda muito a ser organizado, mas eu não posso dizer que eu sou 100% assim organizado. Quer dizer, a técnica ela é importante, mas ela é importante para a profissão, né? Exatamente, muito importante. Não precisa ter esse perfil de, eu sou organizado com as minhas coisas para ser bibliotecário. Exatamente. Eu não sou 100% organizado, mas eu também não sou 0% organizado. Mas então, é apaixonado pela profissão. Assim, muito. Então tá bom. Martins, muito obrigada, viu? Parabéns pelo Dia muito do Bibliotecário. Obrigado. Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais de um pedacinho do nosso Hospital de Amor. Parabéns a todos os bibliotecários, que os livros, independentemente da sua plataforma, continuem sendo nossos grandes companheiros aí ao longo dessa jornada. A gente se vê no próximo programa, nos siga nas redes sociais, nós estamos também em todas as plataformas possíveis. A internet, o nosso endereço é hospitaldeamor.com.br. Até o próximo.